De imediato, a parte vereadora Tatiane Fresso. Obrigada, vereador Cadório. Eu acho que o que o vereador Scalco esquece de mencionar nos anais desta casa é que nós não estávamos em calamidade pública, em situação de emergência. Nós tínhamos que fazer uma escolha. A escolha era não recolher o lixo e deixar o lixo todo na cidade ou deixar o lixo momentaneamente na estação de transbordo. Essa foi a escolha necessária a se fazer, porque, inclusive, não recolher o lixo geraria uma situação ainda pior para o município. Então, a gente precisa aqui trazer as informações, né? E acho que eu, particularmente, sempre que recebo uma denúncia ou recebo uma informação ou preciso investigar alguma coisa, antes de me manifestar, seja na tribuna, seja nas redes sociais, eu procuro investigar. Então, eu vou até a secretaria, eu procuro o responsável, eu converso com os funcionários para levar uma informação o mais assertiva possível para a população e para não criar pânico. Então, eu acho que a gente precisa sempre ter esse cuidado, né? Vejo que Caxias vem passando por sérias dificuldades, talvez algumas pessoas não se deem conta. Nós estamos numa situação de estado de calamidade pública e isso, por vezes, ocasiona situações que precisam ser administradas. Você precisa tomar uma decisão agora. Então, acho que isso é importante deixar claro, né? E que bom, acho que é importante a fala do servidor de vir aqui e esclarecer o que de fato aconteceu. Eles que são servidores públicos de carreira. Obrigado, vereadora Tati. A parte, vereador Lucas Gil. Obrigado, vereador. Já que não foi me dado a parte no momento que solicitei, é o seguinte, a gente viu aqui uma denúncia e é prerrogativa do vereador fazer fiscalizações em toda a cidade. E também, a partir do momento que se faz uma denúncia ou se faz qualquer tipo de menção, se tem o contraponto. Hoje eu não vi nenhuma tentativa aqui de se calar vereador ou de ameaça, simplesmente foi um contraponto de um servidor que veio justificar. Agora o vereador acha que toda vez que tiver um contraponto tem que ficar nervoso, tem que ficar vermelho e tem que dizer que está tentando se calar. Eu acho que não é por aí, né? Falou, tem a resposta logo em seguida. Era uma parte, vereador. Obrigado. A parte, vereadora Gladys, por isso. Não, eu quero dizer pro vereador Gil que ele ameaçou sim. Ameaçou. Vamos ler os anais depois. Vamos ler. Esclarecer uma coisa e ameaçar é outra. Senhora presidente, caros colegas vereadores, eu vou tratar do assunto saúde brevemente. Primeiramente, relembrar e ressaltar que o dia 12 de maio foi o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. É uma doença que ataca fisicamente e psicologicamente a pessoa. Nós, juntamente com o vereador Camilles, presidente da Comissão de Acessibilidade, Inclusão Social e Defesa do Deficiente Físico, pessoa com deficiência, nós tínhamos uma audiência pública agendada para ontem, dia 13, justamente para tratar desse assunto. Nós estávamos em contato também com o reumatologista renomado em Caxias do Sul, João Marasca, e acabamos adiando essa audiência pública em função de problemas de organização e do momento. É uma doença que ela é diagnosticada clinicamente, não há necessidade de nenhum exame subsidiado para que a doença seja diagnosticada. Então, ressaltar esse momento, ressaltar o envolvimento que a Comissão de Acessibilidade, através do vereador Camilles, e nós, como presidente da Comissão de Saúde e Comissão, tratamos, e uma data importante, o dia 12 de maio. Um outro assunto que eu queria compartilhar com os senhores, eu estive no dia 10, no Hospital Geral, ouvindo a explanação da MOB, uma comitiva que foi a Brasília, buscar recursos para a saúde e para o investimento da infraestrutura em Caxias do Sul. Tive o privilégio de ouvir do presidente da MOB, o Rodrigo Postiglione,
de que numa audiência que tiveram com o vice-presidente da República, eles receberam a confirmação de que o Ministério da Saúde, através do vice-presidente Alckmin, anunciou que vai ter investimento para o custeio do Hospital Geral em torno de 4 milhões por mês, para pôr em funcionamento os 40 leitos que estão ociosos entre os 118 que tinham sido construídos no Hospital Geral. Importante essa conquista. Eu sempre lutei para que isso acontecesse. Eu venho há muito tempo cobrando da Secretaria de Saúde, do próprio Sandro Junqueira, para que nós fôssemos juntos ao governo do Estado e ao governo federal buscar esses recursos, porque estamos próximos do inverno e com certeza no inverno teremos mais problemas de saúde do que nós temos hoje. Nós temos uma fila de espera em torno de 100 pessoas em busca de leitos e era inevitável, inadiável essa luta para que os leitos fossem colocados em funcionamento. Então é uma notícia positiva. Eu, inclusive, como presidente da Comissão de Saúde, eu tinha comprado a passagem, eu iria junto com essa comitiva regional e cancelei em função da enchente, em função do evento climático que dificultou a pouso, enfim, a decolagem e outros movimentos. Então, é uma notícia importante. Caxias do Sul precisa disso, precisamos de mais leitos para atender a população do nosso município e de toda a região. Então, 2 assuntos importantes que eu gostaria e estou fazendo, compartilhando com as senhoras e senhores vereadores. Era isso, meu muito obrigado.